Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Trazendo aqui mais uma mensagem, mais um vídeo para o canal. Espero que fale aos seus corações. Eu confesso assim que eu ainda estou refletindo muito sobre essa mensagem, sobre o que eu quero trazer aqui hoje. E hoje, na verdade, assim, ele é mais um apelo de reflexão para vocês pensarem, né, e irem orar com o tempo de vocês do que algum ensinamento exatamente assim. Então, começando aqui, vocês viram o título do vídeo? Cristo é suficiente para vocês? Eu me fiz essa pergunta bastante nos últimos tempos aqui, e é uma pergunta difícil porque ela gera uma série de outras perguntas e ela confronta a gente. Porque para o cristão, se eu estiver falando aqui com uma audiência que eu imagino que seja já cristão, talvez já há um tempo, para o cristão a gente sabe, né, muitos ensinamentos da Bíblia. A gente sabe que Jesus morreu por nós, Ele é o nosso Salvador, sabemos que Ele é tudo para a gente, que a gente não pode ter espaço no nosso coração para as coisas materiais e ter outros senhores no nosso coração, como dinheiro, como qualquer outro ídolo. Nós sabemos essa série de informação, mas na prática, quando a gente vive, né, o nosso dia a dia, e principalmente o nosso coração, é difícil de examinar exatamente o que está ali nesse coração. E perguntas como essa fazem a gente examinar e tentar analisar o que está acontecendo no nosso coração, como que é a nossa resposta ali ao que acontece na sociedade, como a gente interage com problemas, enfim. Apesar da informação estar na nossa mente, né, dos textos bíblicos, enfim, na prática o nosso coração às vezes engana a gente. É o que eu estou querendo dizer basicamente aqui. Então, para começar, só para ter um texto aqui de início, 2 Coríntios 13:5 vai dizer: examinem-se para ver se estão na fé, provem a vocês mesmos. Então, é só um texto aqui para começar aí, vamos dizer, instigando a gente a refletir. E quando eu faço a pergunta, Cristo é suficiente para você? Gera algumas outras perguntas, né? Onde tem estado o meu coração? Se eu remover certas partes da minha vida, se eu remover certas coisas que hoje são muito importantes para mim, que eu considero que estão sendo suficientes para mim, para me satisfazer, se eu remover elas da minha vida, como que eu fico? Então, se eu remover hoje a minha profissão, você não vai mais exercer medicina, você não vai mais exercer direito, engenharia, você não vai mais trabalhar onde você trabalha, você vai, né, vai remover essa parte da sua vida, essa sua função social de exercer trabalho, seja em qual hora que for. Se remover isso da sua vida hoje, como você fica? Quem é você sem isso? Sem o seu ministério, talvez pastor, talvez líder, talvez um anseio de ser isso. Se remover esse sonho de você se tornar algum profissional em alguma área, quem é você sem isso? Né? Essa pergunta também gera e faz parte, é uma subpergunta de Cristo é suficiente para você? Então eu estou instigando aqui um pouco porque se ao você refletir isso, né, no seu coração, e você vê que gera uma angústia grande, desespero grande, de que se você não puder fazer aquilo, a sua vida seria nada, seria um fim para você, é um indício de que Cristo talvez não seja ali, não está totalmente suficiente no seu coração. E é complicado, mas a Bíblia nos chama para isso, né? A Bíblia fala, né, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Negar a si mesmo é que esses desejos, anseios, essas coisas que a gente gosta, né, de fazer, enfim, que são funções na nossa sociedade, não só de trabalho, mas prazeres, enfim, elas não podem ocupar a totalidade do nosso coração. A ponto de que, se Jesus pedisse e tirasse isso de nós, não poderia ser o nosso fim. Mas a gente estaria ainda satisfeitos, né, totalmente satisfeitos e sentindo o suficiente por ter Cristo. Assim como a Bíblia também fala, Paulo vai dizer que ele pede para o Senhor tirar um espinho na carne dele, né, que até hoje não se sabe exatamente o que era esse espinho na carne. Ele pede por 3 vezes e o Senhor responde: não vou tirar porque a minha graça te basta. Então, a minha graça, a minha presença, eu, Jesus, sou suficiente para você. Mesmo ele pedindo aquela situação.
E Paulo entendeu e aceitou, enfim. Então, o cerne do que eu quero trazer aqui hoje é instigar você a identificar no seu coração, como o texto aqui diz, examine a si mesmo, para ver se tem alguma coisa ocupando o seu coração que esteja competindo com a suficiência de Cristo. Acho que não tem uma forma de frasear melhor que eu quero trazer aqui hoje do que essa. E basicamente eu fiz esse exercício, né, de refletir, pensar se tem alguma coisa no meu coração que está ocupando esse lugar de suficiência, de estar satisfeito, né? E eu identifiquei algumas coisas, sim. Não vou compartilhar todas elas aqui, mas algumas coisas eu identifiquei e me preocupou também, no sentido de, por exemplo, minha esposa, que é uma coisa que, assim, eu amo muito, sou recém-casado, e você tem que se colocar no lugar de pensar que se removesse ela da minha vida hoje, eu ainda estaria satisfeito e suficiente em Cristo? A resposta para isso precisa ser sim para um cristão. Minha vida não pode sucumbir, não pode acabar, o sentido acabou, né? Porque minha vida está em Cristo. Ele tem os planos para mim. E apesar de eu amar minha esposa, né, tem todo o chamado de um homem cristão de, né, entregar a sua vida pela sua esposa, amar ela como Cristo amou a igreja. Se Deus remove ela da minha vida, não pode ser o meu fim. Então, por exemplo, filhos também. Eu não tenho filho, mas eu sei o tanto que eu amo minha esposa e filhos dizem que a gente ama mais ainda, então me parece surreal assim, o amor que se tem por filho. E ainda assim, né, para um cristão, se você perde um filho, por exemplo, sua vida não pode sucumbir, a sua suficiência não pode estar ali. A nossa suficiência está em Cristo, na eternidade, né? Então, enfim, eu dei exemplos extremos aqui, porque eu acho que às vezes fica mais didático de explicar, de trazer a proposta que eu estou fazendo com exemplos extremos. Mas não necessariamente precisa ser essas coisas extremas. Pode ser um trabalho. Se Deus disser não para você, você não vai ter esse trabalho que é o seu sonho, que você quer, você vai se sentir insuficiente com Jesus, caminhando com Ele, né, nessa terra. Então, se os nossos olhos estiverem só para as coisas terrenas aqui, a gente é o mais miserável dos homens, né? Como tem um versículo que fala isso. Então, assim, viver com a suficiência em Cristo é viver com os olhos de fé, viver com aquilo que a gente não enxerga necessariamente com esses olhos carnais aqui. Mas a gente vai ter que enxergar com os olhos de que existe uma eternidade, de que existe o meu Salvador, de que essas coisas aqui na Terra são passageiras e ter uma suficiência total nele, satisfeito total nele. E isso precisa ser feito enquanto a gente exerce nossas funções. Porque eu estou dando esses exemplos extremos, mas não estou querendo dizer que, né, Deus vai tirar minha esposa de mim, ou que eu vou perder o meu emprego que eu gosto, que eu, né, gosto do que eu faço. Não é isso. Mas o meu coração não pode estar disputando, né, a suficiência com essas coisas. Meu coração precisa estar satisfeito o suficiente em Jesus. Né? Ele me basta. E isso é libertador em níveis que eu não consigo nem explicar aqui. Porque se ele é suficiente para mim, se eu receber um não de uma promoção, ok, Senhor, você é suficiente para mim. Se eu não tiver aquilo que eu queria, que era meu sonho, ok, Senhor, você é suficiente para mim. Se tiver alguma briga, eu tiver que, né, me humilhar, ok, Senhor, o Senhor é suficiente para mim. Você passa a viver num lugar que Cristo é suficiente para você, você está satisfeito nele. É um lugar de amadurecimento que eu confesso que eu não vivo hoje, mas eu anseio por isso. Mas é um lugar de amadurecimento, de crescimento espiritual que assim, Cristo é suficiente, não tem mais problemas, basicamente, sabe? E é um lugar que, bom, vou estar aí ansiando para chegar. Eu acho que eu consegui expor aqui a ideia do que eu queria trazer. O cerne é basicamente esse. Examine o seu coração. Veja o que há no seu coração que está disputando lugar com Cristo. E comece fazendo essa pergunta. Cristo é suficiente para você? Você está satisfeito nele? Comece a tirar coisas que você julga importante e ver como seria a sua vida sem elas a respeito de Jesus e interage com esses pensamentos para examinar se há algo que domina o lugar de Cristo no seu coração. É isso, meus irmãos. Amo vocês, oro por todos que assistem aí o canal e eu espero que vocês busquem do Senhor essa suficiência, que Cristo seja totalmente suficiente, que vocês sejam
totalmente satisfeitos em Cristo. Deus abençoe.